Olá, estimados colegas e amigos. Estou muito satisfeito em participar dessa aula adaptada aos tempos de quarentena e, além de saudá-los e agradecer a preferência que endereçaram para que eu comparecesse também nessas sessões, eu quero desde já enviar a minha saudação à doutora Sulamita Cabral, presidente do nosso instituto, e à minha estimada amiga e operosa dirigente do setor de direito de família, a doutora Liane Bestetti. Como vocês têm me acompanhado aqui na trajetória daquelas palestras ao meio-dia, eu tenho ultimamente optado em sair um pouco daqueles assuntos triviais, assuntos normais da advocacia, típicos do direito de família, e tentar enveredar ou por uma espécie de direito dialógico, direito que fale com outras ciências, né? Se recordo, por exemplo, que há algum tempo fizemos aqui uma palestra sobre possível relação entre o poliamor e uma situação existente numa colônia anarquista aqui no Brasil. Depois, a última vez, falamos sobre o direito que tinha a pessoa de saber a sua ascendência genética, baseado também em estudos biológicos. E hoje, então, resolvi, já havia tratado desse assunto em outro conclave, mas muito palidamente, eu resolvi, com base numa nova situação, numa nova ciência que está aparecendo, chamado epigenética, de trazer alguns conhecimentos dela a todos os colegas e, enfim, ver se algum relacionamento ou alguma ponte essa ciência tem em relação ao nosso direito de família. Eu vou aqui me fazer dos tempos em que fui professor de biologia, especialmente quando fui professor de genética, que é uma parte dessa ciência que eu realmente admiro muito e por quem tenho muito afeto. Você recorda que a genética estuda a hereditariedade. E desde os tempos assim básicos do início da genética, né, se definiu que todas as características dos seres humanos, por exemplo, cor dos olhos, cabelo, enfim, características, vamos dizer assim, anatômicas, fisiológicas, né, se deviam à ação de determinadas unidades existentes dentro do núcleo das células, chamados genes, né? E também se estabeleceu uma determinada lei dizendo que essas características do indivíduo são todas herdadas, são todas hereditárias e, portanto, depende do nosso patrimônio genético, portanto, depende dos nossos genes, da nossa carga genética. Nós recebemos um gene, um determinado gene para uma característica herdada do pai, o outro da mãe. Há entre eles, assim, um conflito de dominância e recessividade, de maneira que, às vezes, nós manifestamos um aspecto do pai, outro da mãe, predomina, às vezes, um fator e outro nesse jogo que os genes fazem dentro da célula. Você recorda também que nós somos formados por células, as células têm três partes, um líquido chamado citoplasma, uma membrana que o circunda e mais o núcleo da célula, dentro do qual estão os genes, né? Então os genes formam assim como uma espiral, né? Esse é o DNA, né? O DNA é essa espiral que é formado por uma série de genes. Então, conforme a colocação desses genes dentro dessa espiral, dá uma característica ou dá outra. E aí os genes são normalmente representados dentro dessa espiral por determinadas proteínas, né, que têm o nome de adenina, citosina, guanina e timina. Então, conforme os arranjos dessas quatro letras, vamos dizer assim, conforme o arranjo delas, dá
um tipo de gene, um tipo de característica, um tipo de doença a transmitir, enfim, cada um tem a sua peculiaridade. Esses genes, todavia, eles vivem no início, na época embrionária, desde que eles se formam durante a gravidez, eles são praticamente existentes em silêncio, eles vivem em silêncio, ele não se adianta para fazer a sua produção, ele não se adianta para gerar a característica que lhe está destinada. O que ocorre é o seguinte, que dentro do núcleo da célula existe uma série de, vou chamar assim, para compreensão mais fácil, uma série de líquidos, ou uma série de moléculas, ou uma série de produtos que se movimentam e que ativam esses genes, né? Então, uma determinada proteína, especialmente uma determinada proteína, ligada a esse gene da citosina, ela como que chega no gene e imprime uma etiqueta, dizendo tu vai ser tal coisa, tu só pode ser tal característica se eu tiver colado em ti. Mas muitas vezes ela se descola e muitas vezes os genes ficam abertos, né? E deixam de originar, deixam de produzir, deixam de transcrever aquela característica e ficam submissos a determinados acidentes que agora se descobriu pertence ao ambiente. Era muito antigo, desde que eu lecionava biologia, eu dizia, não, a hereditariedade é só e exclusivamente genética, é através do patrimônio genético. Mas essa nova ciência que está surgindo agora, essa divisão da genética, chamado epigenética, quer dizer, sobre a genética, ela veio a descobrir alguns fatos pelos quais se deduziu que muitas vezes essas proteínas que andam meio perdidas dentro do suco lá do núcleo, né? Eu não vou detalhar, vou tentar fazer assim uma imagem mais ou menos favorável a dar uma ideia. Em vez deles atuarem num determinado sentido, eles procuram esses genes meio descobertos, e esses genes que estavam em silêncio e que ainda não tinham manifestado a sua característica, e acabam, então, transcrevendo a mensagem deles e originando características devidas exclusivamente ao ambiente. Então, uma renovação na biologia, né? Sempre foi transmissão hereditária através do genoma. Agora se admite que muitas vezes traumas da mulher na gravidez, o fumo, os hormônios, o estresse pode influir nessas proteínas que vão entrechocar-se com determinado gene, de maneira que os filhos e os netos vão aparecer com determinadas características que não estavam predestinadas, tá? O gene tem, assim, uma predisposição de um determinado gene, mas para isso ele depende desse conjunto de substâncias químicas que atuam sobre ele. Então surgiu, por exemplo, o seguinte caso, gêmeos univitelinos, que eu vou chamar de A e B. Dois gêmeos univitelinos ou homozigóticos, genes que vêm de um único pedaço, de um único zigoto, né? O zigoto é quando o espermatozoide se une com o óvulo, forma uma célula ovo chamada zigoto. E ele vai se dividindo e vai aparecendo o embrião até chegar ao feto e depois o nascimento da criança, né? Então, os gêmeos univitelinos, ou chamados gêmeos iguais, os homozigóticos, há outro tipo de gêmeo, né? Os bivitelinos, que são diferentes. Mas porque depende de duas fecundações. Enquanto esse depende de uma só fecundação, eles são geneticamente iguais, então eles têm que ser iguais, né? As mesmas doenças, os mesmos sentimentos, talvez, o mesmo aspecto, a mesma fisionomia, o mesmo tamanho.
E então chegou num determinado instante que foram a um consultório médico dois rapazes, que eram gêmeos na sua concepção. Um deles, um atleta perfeito, um rapaz jovem, musculoso, bonito, enfim, com todas as características de um jovem em toda a sua pujança. Em contraposição, o outro era esmirrado, magro, né, imberbe, com sinais de desenvolvimento de seios, e quando o juiz foi examinar a sua genitália era praticamente atrofiada. Então os geneticistas ficaram com essa curiosidade. Ué, o que aconteceu? Eles deveriam ser perfeitamente iguais, porque vieram do mesmo zigoto, da partição das mesmas células embrionárias. Esse foi o primeiro passo. Depois, um fato histórico muito interessante se deu na Segunda Guerra Mundial. Os alemães haviam tomado a Holanda, e um determinado setor da Holanda lá, essa conquista dos alemães, isso já era 1942, está aproximando-se, 45, os nazistas já estavam perdendo o seu poderio. Então, essa cidade na Holanda, enclavada, né, ela foi cercada pelos nazistas, e então eles, em represália, como eles estavam perdendo a guerra, eles cercaram aquela cidade, e além do gelo que estava havendo, além do inverno rigoroso, né, a produção, os plantios, a agricultura se deteriorou, não produzia nada exatamente por causas climáticas, e esse isolamento que os nazistas fizeram obrigaram aquelas pessoas que tivessem uma dieta mínima de alimentos. Eles praticamente se alimentavam de batata, de pão e de um pedaço de um torrão de açúcar. Então, uma dieta que devia ter mais ou menos 2.800 calorias, ficou reduzido a 800, 700 até 1.000 calorias. Bom, o que aconteceu? Aí vieram depois os aliados, salvaram aquela situação, e havia muitas mulheres grávidas, portanto, naquela época, né? Então passou-se a ver o seguinte: as mulheres que tinham engravidado no primeiro trimestre, quer dizer, no início da ocupação, que tinham, portanto, se alimentado bem, que não tinha problema nenhum, os nazistas não estavam castigando, essas mulheres tiveram filhos normais, obesos, maiores, enfim, filhos absolutamente normais. Mas as mulheres que engravidaram no último trimestre, quer dizer, lá perto do 8º, 7º, 9º mês, portanto, no auge da ocupação, mal alimentadas, com dieta mal alimentadas, essas mulheres foram ver, começaram a notar os filhos e os filhos dos filhos que eram débeis, magricelas, que tinham muitas doenças, aparecia inclusive esquizofrenia, aparecia um estresse demasiado, né? Então, esses exemplos e outros levaram os cientistas a concluir que então aquelas circunstâncias ambientais que eles estavam vivendo acabou de alguma maneira afetando a gravidez das mulheres, né? Então a gravidez da mulher não foi tranquila, não foi pacífica, como aquelas que engravidaram lá no início da ocupação, diferentemente das outras que passaram imensas dificuldades, fome, dietas reduzidas, sofrendo todo aquele tipo de agravo naturais de uma guerra. Muito bem. Então, esse é um dos exemplos pelos quais os biólogos geneticistas, então, vieram chegando à conclusão que havia, naquele momento, na passagem, na época da gravidez, na época da gestação, em que há uma comunicação muito grande entre mãe e feto, mãe e filho, através do cordão umbilical, né? Que aquelas sensações, que aquelas dificuldades que a mãe havia tido, que aquilo acabou se
refletindo na formação de uma geração carente, né? E eles aprofundaram, consequentemente, esses seus estudos e vieram a concluir o seguinte, vieram a concluir que determinadas experiências dos pais, que dietas alimentares, que maus tratos, que um tratamento hormonal exagerado, que até efeitos cognitivos da mãe, alguma coisa que a mãe percebesse e tal, que a poluição, a radiação, o fumo, as doenças, os traumas, o envelhecimento, o estilo de vida, enfim, são características que o ambiente pode influenciar. Não quer dizer que vai influenciar, não quer dizer que quem tem essas características vai ter. Mas, como eu disse no início da oposição, em determinados momentos o gen que é silente, né? Porque o genes, eu vi uma comparação num livro, o gen é como o diretor de uma peça de teatro, ele é o diretor. Os atores são essas substâncias que agem, né? E os contra-regras, aquelas substâncias que conseguem transcrever, que assopram para os outros o que eles vão ser. Então, não quer significar que essas características vão transbordar, vão transferir para todas as pessoas, mas que há alguns casos em que há esse desarranjo na formação genética, na formação do embrião, naquele instante, porque a epigenética, na realidade, é uma maneira de arranjar uma alteração na cadeia genética. Né? Não é que afete essa ordem das proteínas, citosina, guanina, que altere a combinação dessas proteínas dentro do gene, mas afeta de maneira fazendo com que aquilo que ia gerar uma determinada característica, por liberar o gene daquela característica, acaba recebendo a influência de outras substâncias em que os genes, de certa forma, se comunicam, se banham, vamos dizer assim, para usar uma imagem mais forte, né? E acabam, consequentemente, gerando essas situações. Eu não sei se vocês se recordam que há algum tempo eu publiquei um determinado artigo e até procurei referir a grande influência que o estresse tinha nas relações familiares, nos dramas de família, né? Eu até dizia que o estresse é o mal do século contemporâneo, que muda o ritmo biológico, né? Cria desarmonia, ambiguidade, insegurança, irritações, confusão ou grande felicidade, né? Então, o estresse é definido como uma síndrome, né? Um sintoma, portanto, o desgaste da saúde psicossomática, uma mobilização química do corpo para atender às exigências da luta pela vida, pela morte ou a fuga, né? Então, assim como eu disse há pouco a respeito do ambiente, o estresse se manifesta a irritabilidade, a expectativa, o pessimismo, a depressão, o isolamento, a impulsividade, o pânico, a perda, o excesso de apetite, a falta de concentração, a reação comovida ao ambiente hostil, o alcoolismo, a bulimia, o tabagismo, o consumo de drogas, o uso de ansiolíticos e calmantes, a fuga psicológica, a conduta destrutiva, a robotização comportamental. Isso os médicos e os psiquiatras costumam até asseverar. E houve uma determinada pessoa, se bem que esse meu texto é um texto de vários anos atrás, eu precisaria naturalmente atualizá-lo, e talvez até eu diria que as coisas modificaram para pior. Então, esses autores mediram determinadas relações familiares e a influência do estresse dessas relações. Então, por exemplo, o fato estressante que dá mais carga na pessoa é a morte do cônjuge ou do companheiro. Chegaria a um nível 100, vamos dizer assim. O divórcio
73. Separação, 63, quer dizer, de 1 a 100. Né? O que dá mais estresse, mais abala, mais trauma, seria, consequentemente, a morte do companheiro ou do esposo, né? Ou do cônjuge. O casamento, 50. Reconciliação com o cônjuge, 45. Gravidez, 40. Dificuldades sexuais, 39. Acréscimo de novo membro na família, 39. Alteração de situação financeira, 38. Número de discussões com parceiro, 35. Comprometimento com hipoteca ou empréstimo, 30. Saída dos filhos de casa, 29. Problemas com sogros. Fim do emprego do cônjuge ou companheiro, 26. Mudança de domicílio, 20. Alteração do número de encontros familiares, 15. Férias, 13. Né? Então vejam como o estresse pode repercutir potencialmente nessas relações familiares. Bom, então nós já sabemos, nós podemos definir que essas causas externas, especialmente o estresse, o abalo emocional, traumas, hormônios e tal, e pode, de alguma maneira, passar da mãe para o filho na hora da formação, na hora da definição dos genes, né? Na hora da concepção, pode haver uma influência desse fator, altera o gene, consequentemente o filho ou vem direto essas modificações pela placenta e, consequentemente, vai influir no desenvolvimento dos genes, né? Porque os genes, eles não aparecem, não definem a característica ao mesmo tempo, né? Tanto é que muitos autores, que até mesmo o sexo, né, se diz que durante a evolução embrionária, a questão do gênero, né, ele fica mais ou menos empatado. Depois de um determinado momento é que é um desempate, então vai para um gênero ou vai para o outro. Né? Isso a biologia ensina, né? No início do desenvolvimento do embrião é tudo igual, depois é que vem a encruzilhada e segue-se os caminhos. Então, a única, em virtude dessa repercussão dessa nova ciência, onde que ela pode, dentro das relações familiares, ainda aparecer? Pois bem, até agora não temos grandes novidades, não é que eu vou aqui dar uma aula de cátedra, dizer como, enfim, já está aparecendo que isso é obrigatório, porque eu quero deixar bem claro que essas injunções ambientais, elas não são constantes ou elas não são obrigatórias, elas aparecem eventualmente quando no mecanismo químico dentro da célula dá um desajuste e, consequentemente, um gene que deveria ser transcrito de uma maneira é transcrito de outra forma. O único exemplo que tem aparecido atualmente, que eu consigo fazer uma relação, é o que tem acontecido com respeito à gestação de substituição, né? A barriga de aluguel, em outras palavras, né? Que é a gravidez de substituição, que é acolhida ou não por diversas legislações. Por exemplo, deixarei o caso brasileiro para nós falarmos no final. Mas, por exemplo, na França, quando se trata de gravidez de substituição, a legislação francesa a proíbe, a veda, né? Não acolhe a possibilidade da gravidez de substituição. Tanto é que se sabe que alguns casais até vão para outros países, como a Suíça ou outros, tentando ali solucionar o seu problema de esterilidade, né? A Suíça também não aceita, né? Mas é meio pendular na Suíça isso aí, né? A Corte Europeia, como envolve muitos países, ela modula, conforme a legislação do país, ela se adapta, modula, como se diz o termo moderno,
e principalmente respeito ao direito de identidade. Na Argentina, nossa vizinha Argentina aceita inteiramente, né, reconhece a filiação por a prevalência da mãe substituta, né? Porque aí você se lembra, nós temos a mãe que cede os óvulos, a mãe que registra, que faz o contrato com o ventre de substituição, e a mãe dessa substituição. Então nós temos aí a possibilidade de haver uma briga, um conflito judicial entre três direitos de filiação, né? A quem cabe realmente a maternidade, a quem registra, a quem se deu o óvulo, a quem desenvolveu a gravidez. Aqui no Brasil, como sabem, né, nós temos dois provimentos do Conselho Superior Nacional de Justiça. Antes, nós tínhamos regras determinadas pelo Conselho de Medicina, né, regras deontológicas, que a gente seguia, porque eram regras de deveres para os médicos, mas em todo caso, como acontecia na fecundação artificial, a gente seguia aquelas regras, até que surgisse um debate de ter uma legislação específica. Pois bem, aqui então o Conselho Nacional de Justiça editou o provimento 63, que fazia, era a maneira de registrar, né? Especialmente aquela declaração de nascimento vivo, né? Todas aquelas regras, e ela falava tenuemente, não tratava praticamente nada a respeito da gravidez de substituição, a não ser num pequeno parágrafo lá, né, que entre os documentos da reprodução assistida, no caso da reprodução assistida, ele dizia que na hipótese de gestação por substituição, não constará do registro o nome da parturiente, informado na declaração de nascido vivo, devendo ser apresentado termo de compromisso firmado pela doadora temporária do útero, esclarecendo a questão da filiação. Esse compromisso seria o contrato, né? Se faz um contrato, esse contrato que você sabe tem que ser gratuito, né? Pode até envolver pessoas da família até determinado grau e tal, mas estranho mediante remuneração é inteiramente proibido. Depois saiu o provimento definitivo, o número 52, de março de 16, né, a respeito exatamente do registro da certidão de nascimento e expedição da certidão dos filhos nascidos de reprodução assistida, que foi mais específico, né? Ao tratar do registro, né, no caso de doação de gametas ou gestação por substituição, deve ser observado o seguinte, especificamente na hipótese de gestação por substituição, não constará do registro o nome da parturiente informado na declaração do nascido vivo, né? Não pode constar, tá? Então, aquela pessoa que cedeu o útero, ela não consta no registro definitivo. Quem consta, em geral, é quem fez o contrato, que seria, no caso, a mãe registral, né? E ainda pode ser que o óvulo seja dela, pode ser que o óvulo seja de estranho também, aí não se saberá por causa do anonimato que cerca esse tipo de doação. Pois bem, mas isso não impede, como nós temos visto em alguns casos judiciais, e não são muitos, né? A jurisprudência é escassa, né? No caso de uma briga pela criança, já tem acontecido de discutir a quem cedeu o ventre de substituição, a dona do ventre de substituição, a mãe registrar que fez o contrato e a mãe que cedeu os ovos. Então, pode ter saído essa situação. E aí, quem é que se define? Diversas decisões, entendendo um e o outro, vai depender
do maior afeto, enfim, cada caso é um caso, não há a respeito da decisão uma regra fixa. Mas aqui que entra o aspecto referente à formação epigenética. Porque na Alemanha, por exemplo, a filiação, no caso de haver gravidez de substituição, quem é registrada como mãe é a parturiente, né? E a legislação alemã é muito clara, muito expressiva quando trata desse assunto, né? E eles, ao explicarem isso, dizem o seguinte: na Alemanha, a legislação de 1997 decidiu pela mãe parturiente, porque somente ela tem relação física e psicológica com a criança durante a gravidez e diretamente depois do parto. A agregação do filho à mãe parturiente possibilita uma determinação segura e imediata da maternidade e, com isso, também a responsabilidade jurídica pela criança, que, especialmente nessa fase de sua vida, depende de pelo menos um adulto ser seu responsável. Através da legislação atual, a criança não pode tornar-se objeto de litígio entre diferentes mulheres. Somente se garante uma determinação rápida e indubitável da maternidade se isso for conectado a uma situação externa reconhecida para qualquer pessoa, ou seja, o nascimento. E por quê? Porque a mãe, durante a gravidez, ou melhor, quem gesta, sofre, passa dificuldades, chora, pragueja, adoece, todas aquelas idiosincrasias que a pessoa pode sofrer, realmente tudo isso a mãe da gravidez é que passa, os traumas, as dificuldades, né? E, consequentemente, dado a essa nova ciência epigenética, esses fatores podem contribuir exatamente para alterar nos filhos a genética dos filhos e até o seu comportamento. Daí porque os alemães, que são muito práticos, né? Então, quem é mãe é quem fez o parto, né? Quem sofreu, quem se apaixonou, quem teve todos aqueles sentimentos. Naturalmente, como eu disse no início da exposição, esse é o assunto absolutamente noviço, não há repercussão ainda jurisprudencial, estamos no campo ainda da teoria, embora se possa concluir que é bastante instigante essa forma de transmissão. É uma verdadeira volta ao passado, ao lamarckismo, né? O Lamarck dizia que as condições ambientais influenciam na hereditariedade. Por que a girafa tem o pescoço comprido? Porque ela não tinha o pescoço comprido há milhões de anos. Mas à medida que foi rareando o alimento, ela teve que adaptar-se a cada vez mais vezes ir mais alto para buscar o seu alimento, mais alto, e isso vai se transformando num caráter específico, vamos dizer assim, da sua geração. É um assunto que ainda não chegou inteiramente aos humanos, né? Mas os argumentos são bastante interessantes e podem ser levados em consideração no caso que haja um conflito pelo registro da filiação entre a mãe biológica, a mãe de substituição e, quem sabe, também a mãe cedente dos ovos. Bom, foi um grande prazer, então um grande abraço a todos vocês e obrigado pela atenção.